Vamos à notícia. O Brasil vive momentos de ruptura total. O sistema está em frangalhos. O Planalto Central está em pânico generalizado. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão acuados como nunca. A CPMI do Banco Master avança com força avassaladora e a direita patriota, conservadora e bolsonarista marcha sem trégua rumo à vitória. Hoje o cardápio está explosivo. Fuga confirmada de figurões da República, telefonemas ameaçadores de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli para barrar a CPMI, recorde histórico de assinaturas, manipulação de dados do IBGE, escândalos pipocando um atrás do outro e Lula vendo o castelo de mentiras ruir em tempo real. Preparem-se, porque a verdade vem pesada, sem filtro, sem dó e sem piedade. Vamos direto ao coração da bomba que está incendiando os bastidores políticos brasileiros neste exato momento. Fuga confirmada. 2 dos homens mais poderosos da República, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que acumulam poder descomunal, fortunas multimilionárias e uma rede interminável de suspeitas e inquéritos que nunca avançam contra eles próprios e decisões monocráticas que violam liberdades fundamentais, estão com malas prontas. Eles querem pegar o primeiro avião e sumir do mapa antes que a tempestade os alcance. Estamos falando de Alexandre de Moraes, o censor-mor da nação, o homem que bloqueia perfis, determina prisões preventivas sem fim e age como ditador de toga, e Dias Toffoli, o ministro multimilionário, dono do luxuoso resort Taiaiá, onde recebeu até o fenômeno Ronaldo Fenômeno para reuniões de negócios, um ministro que ganha salário de juiz, mas vive como magnata. Esses 2 cidadãos, que deveriam ser meros funcionários públicos remunerados pelo suor do povo brasileiro, tornaram-se donos do país. E agora, acuados pela possibilidade real de que a verdade venha à tona, eles avaliam saídas rápidas. Europa, Estados Unidos, Emirados Árabes. Os detalhes ainda circulam nos bastidores, mas a informação é gravíssima e vem de fontes confiáveis. Eles estão com medo real da justiça que eles mesmos negam aos brasileiros comuns. Por que tanto desespero? Porque a CPMI do Banco Master não é mais uma possibilidade, é uma realidade iminente. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi protocolada com impressionantes 280 assinaturas, recorde absoluto na história do Congresso Nacional Brasileiro. Isso não é pouca coisa. Comissão mista significa Câmara dos Deputados e Senado Federal juntos. Regimentalmente é automática. Atingiu o número mínimo necessário de assinaturas, ponto final. A comissão se instala, começa a funcionar, investiga, convoca, quebra sigilos e ninguém consegue barrar legalmente. Mas o pânico tomou conta do Supremo Tribunal Federal. Interlocutores do Congresso relataram ao jornal O Globo e à revista Oeste que Alexandre de Moraes não para de perturbar senadores e deputados com telefonemas ameaçadores, ligações diretas, recados intimidadores. A pressão é especialmente pesada sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele impeça a fusão das 2 casas e transforme a investigação em mera CPI simples que morre na fila da Câmara. O recado é explícito e criminoso. Se avançar nessa CPMI, abrimos processos que estão guardados na gaveta. Ninguém fica em pé, caímos todos juntos. É chantagem pura, é abuso de poder escancarado. Ministros do STF agindo como verdadeiros criminosos, acuados, desesperados para evitar que a verdade venha à tona e exponha o esquema bilionário do Banco Master. E por que tanto medo da CPMI? Porque o Banco Master não é um caso isolado de má gestão bancária. É um esquema gigantesco de lavagem de dinheiro, contratos milionários, suspeitos com escritórios de familiares de ministros, como o da esposa de Alexandre de Moraes, que recebeu 129 milhões do banco, conexões comprovadas com o crime organizado, irrigação de recursos do PCC e, principalmente, ligações diretas com o núcleo do poder petista. Se a CPMI avança, as convocações começam em cascata. Daniel Vorcaro, dono do banco, Viviane Barcy de Moraes, operadores financeiros, familiares de ministros do STF. Os sigilos bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos caem um a um. As movimentações financeiras internacionais são reveladas. E aí o castelo desmorona. Moraes e Toffoli sabem que não tem como se defender sem expor tudo. Sabem que a verdade pode ser devastadora para suas imagens, para suas fortunas e para seus cargos. Por isso falam em fugir. Fugir da responsabilidade. Fugir da prestação de contas. Fugir da justiça que eles mesmos negam ao povo brasileiro.
Enquanto isso, o diagnóstico no Planalto é de pânico generalizado e incontrolável. O deputado federal Gustavo Gayer, homem corajoso e direto, viralizou ao afirmar que é simplesmente impossível acompanhar a quantidade de escândalos desse governo. Ele brincou que vai precisar de uma parede inteira e um quadro branco para fazer planilha de escândalos, porque a lista não para de crescer. E ele tem toda a razão. Correios, Banco Master, INSS, filho do Lula recebendo mesada do careca do INSS, nora do Lula envolvida em superfaturamento no MEC, a Polícia Federal já esteve na casa dela, financiamento venezuelano para partidos de esquerda na América Latina, manipulação escancarada de dados do IBGE, a lista é interminável. Gayer ironizou. Já deu 6 escândalos só nessa semana, vou precisar de planilha para acompanhar. E o pior de tudo, o IBGE, instituição técnica que deveria ser independente e imparcial, está sob ataque sistemático. Técnicos do órgão fizeram carta aberta em 2024 alertando para a politização perigosa. Rebeca Palles, coordenadora de contas nacionais, e ex-presidentes do IBGE endossaram o alerta. Agora, às vésperas da divulgação do novo PIB, prevista para 3 de março, falam abertamente em forjação de estatísticas para beneficiar o governo Lula. O PT não aceita a realidade técnica, desemprego real, pobreza crescente, inflação corroendo o poder de compra, Brasil afundando. Em vez de governar com competência, manipulam números para fingir que o país está a mil maravilhas. Vergonha nacional, fraude institucional. E Lula, desesperado ao extremo. Enquanto Flávio Bolsonaro cresce avassaladoramente nas pesquisas espontâneas, consolidando-se como o candidato do bolsonarismo para 2026, o presidente vê o castelo ruir em tempo real. Ele sabe que a CPMI do Banco Master pode ser o gatilho final para tudo desabar. Sabe que Moraes e Toffoli estão acuados e falando em fuga. Sabe que a pressão popular é irreversível. Sabe que o povo brasileiro acordou de vez. As ruas falam, as filas do supermercado falam, as famílias falam. Ninguém aguenta mais essa destruição sistemática do país. Alianças com ditadores comunistas, gastos públicos desenfreados, sigilo em tudo, censura nas redes, família presidencial no centro de escândalos. O sistema está em frangalhos. A esquerda tenta se agarrar ao poder com unhas e dentes, mas a avalanche da verdade já começou e não tem como parar. Patriotas, o momento é agora. A direita conservadora, patriota e bolsonarista tem a missão sagrada de resgatar o Brasil das mãos dessa quadrilha. Flávio Bolsonaro representa essa renovação necessária. Defesa da família tradicional, valores cristãos, liberdade econômica, combate implacável à corrupção, soberania nacional acima de qualquer interesse estrangeiro, fim da censura e da ditadura judicial. O povo acordou. As 280 assinaturas da CPMI são a voz do povo gritando: chega de impunidade, chega de abuso de poder, chega de ministros que ameaçam o Congresso para proteger seus esquemas. A CPMI vai acontecer, não tem como barrar. E quando acontecer, a verdade vai explodir. O Nação Direita segue na linha de frente dessa luta histórica, sem medo, sem censura, sem trégua. Curtam com força, comentem sem dó, compartilhem para alcançar o máximo de brasileiros possível. A verdade patriota vai vencer. A direita unida vai mudar o Brasil de uma vez por todas. Fora PT, fora ditadura judicial. O Brasil é nosso.